Boa tarde, Massa. Boa tarde a todos presentes. Excepcionalmente, vou fazer a apresentação de um jogador hoje, até porque prefiro ficar no bastidor, ficar ali atrás da cortina, liderando negociações como essa, que eu tive uma alegria muito grande de poder concluir, em nome do clube, uma negociação que começou em abril, e negociação difícil por dois motivos. Primeiro, pelo clube que ele estava vinculado, Real Madrid, e segundo, que a gente teve um concorrente forte aqui no Brasil e a gente derrubou essa concorrência pelo desejo dos dois, nosso e dele. Em uma das reuniões nossas, dele com o pai, seu Mauro, que está aqui, me falaram que o René precisava de carinho e de uma nova casa, de se sentir em casa. E eu tenho certeza que com a torcida o recebendo no aeroporto e com o primeiro jogo que ele teve aqui na Arena, que foi a nossa classificação com o Flamengo, acho que ele tem certeza absoluta que ele aqui vai ter carinho, paixão, que é a massa, e a sua nova casa. Então, René, você tem sua nova casa, seja bem-vindo, sucesso com essa camisa, velho. Antes de passar a palavra para você, aqui e aqui. Segura aqui. Pessoal, precisa levantar. Quem for perguntar, levantar e se identificar, por favor. René, boa tarde. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que o Atlético está vivendo, justamente na sua chegada, né, de jogos importantes, decisões, momento que todo jogador gosta de atuar. Tem decisão de Sul-Americana, vai ter clássico na quarta de final da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro pegando. Queria que você falasse um pouquinho desse momento e de como você acha que pode contribuir nesse momento importante, principalmente porque você vem de férias, né, não estava em franca atividade. Boa tarde a todos, é um prazer estar falando com todos vocês. Então, primeiramente estou muito feliz de estar aqui no Galo e eu acho que o momento que o Atlético está vivendo é muito bonito, uma classificação na Copa do Brasil. Agora tem um jogo bastante importante contra o Godoy Cruz, depois já tem um brasileiro e eu acho que eu treinei bastante nas férias também, fiz um pouco da pré-temporada na Espanha e eu acho que eu posso ajudar o time, que esse é o meu principal objetivo para estar aqui, ajudar o time, recuperar minha melhor forma, estar feliz e estar confiante para ajudar o Atlético Mineiro e a mim também. René, boa tarde. Pedro Abílio da Itatiaia. Cara, em quantos jogos, em quanto tempo você acha que você vai estar 100% fisicamente? Pelas últimas escalações, ou o Cuca alterna no 4-3-3, muitas vezes optando nos últimos jogos também por jogar com 4 jogadores no meio campo. Onde você se imagina nessas escalações que você tem visto o Cuca utilizar nos últimos jogos pelo Galo? Obrigado. Então, desde quando eu fui para a Europa, eu jogava em uma posição e nesses 5 anos eu aprendi bastante jogar pela beirada, jogar por dentro, jogar de segundo atacante. Então eu estou pronto para ajudar o Galo, para ajudar o professor também, e isso é o mais importante, da minha vida em campo. E eu acho que eu estou pronto. É preciso de
preciso de ritmo de jogo, de minutos, e isso eu vou conquistando nos treinos e nos jogos. Não tenho nenhum lado preferido, mas, como eu te falei, aprendi bastante a jogar tanto pela esquerda, pela direita, por dentro, então é isso. Reinier, André Repsouza do canal Alvinegro, seja bem-vindo. Reinier, você na Europa passou por diversas equipes, né, mas não conseguiu se firmar. Queria que você falasse por que a escolha de voltar ao futebol brasileiro, sendo que você também tinha sondagem de outras equipes da Europa, e por que você escolheu o Galo, sendo que também você tinha sondagem de outras equipes do futebol nacional. Obrigado. Então, quando o primeiro contato com o Galo, como o Brax falou, foi em abril, e eu, meus pais, meu staff, a gente sentiu desde esse primeiro contato um esforço bastante de estar o dia a dia ali ligando, perguntando, e isso foi muito importante. O projeto também que eles apresentaram para mim, para o meu staff, foi crucial. E sobre outros clubes, sim, tiveram outros clubes tanto daqui como de fora, mas questão ética é melhor deixar no sigilo. Então o esforço que o Brax, que o Vitor, que o Luiz também fizeram foram muito grande para essa decisão final. No meu segundo empréstimo no Girona, assim que eu cheguei, eu já cheguei de titular e infelizmente tive uma lesão muito rápida. Fiz 4 jogos bem na Espanha e eu acho que o pessoal do Brasil não acompanha muito, eu acho, os times mais pequenos. E na Itália também fiz bons jogos. E infelizmente também tive uma lesão que depois o treinador optou, era uma opção do treinador, eu fiquei entrando. Então acho que fiz bons jogos sim, acho que faltou números, mas nessa questão de aprender, de evoluir como jogador, nesses 4 empréstimos eu acho que eu evolui bastante. Boa tarde, Reinier. Raquel Fonseca, do canal Thiago de Araújo, portal Última Jogada. Primeiro, seja bem-vindo ao Atlético. E eu queria saber que você foi vendido, né, à Europa, ao Real Madrid, como uma joia, né? Foram 30 milhões de euros. E lá você não chegou a ser aproveitado no Real Madrid. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua passagem por lá, se você acha que foi injustiçado ou mal aproveitado. Obrigada. Boa tarde. Então, não sei se vocês lembram, quando eu cheguei no Real Madrid, eu, minha família, meu staff, a gente já sabia que eu ia ser emprestado, que eu ia passar 6 meses no Castilha e eu depois ia ser emprestado porque a vaga de estrangeiro estava ocupada pelos 3 brasileiros. E teve a pandemia, isso foi bastante diferente porque eu fiquei 3 meses sem jogar e quando eu cheguei no Castilha eu fiz 3 partidas e 2 gols, então isso aí deu uma mudada e logo aconteceu o empréstimo para o Borussia, que era um grande time, um grande clube, só que as coisas não deram certo porque eu estava mudando com 18 anos, mudando de país, uma cultura diferente e isso contribuiu bastante, mas eu não falo injustiçado, não tive essa oportunidade, como já falei em outra entrevista, um jogador que o clube compra 5 temporadas e não ter nenhuma pré-temporada viajando para os Estados Unidos, então eu acho um pouco estranho, mas isso é passado, estou muito feliz aqui, meu foco é totalmente no Galo, para voltar a recuperar meu futebol, recuperar minha confiança, como o Brax falou também, é minha felicidade, então meu foco é totalmente aqui e isso é passado e tá tudo bem.
Renier, Juan Brito, do portal Fala Galo. Desde que você chegou, muitos torcedores começaram a comparar a sua chegada com a do Paulinho por alguma semelhança, jogador que saiu jovem para o futebol europeu, que acabou não tendo uma grande sequência de jogos no mesmo clube e que retorna para o futebol brasileiro. E muitos jogadores que saem com esse cenário, quando retornam, eles falam de precisar recuperar a minutagem, oportunidade, confiança. Eu queria saber se esse também é o seu caso, se você identifica que nesse início da passagem do Galo, a minutagem, a oportunidade e recuperar a confiança são algo fundamentais para você conseguir dar essa volta por cima. Obrigado. Não, com certeza, eu acho que eu vim para o Galo porque é um grande clube, um dos maiores do continente, é um time que está brigando sempre por título e como você falou do Paulinho, o Paulinho até me mandou uma mensagem falando que foi muito feliz aqui, então eu acho que com certeza, quando o jogador tem minutos, tem sequência, a confiança volta, que eu acho que é bastante importante ter essa confiança, essa felicidade de estar jogando, brigando pela vaga. Então, eu acho que isso é bastante importante, o dia a dia, os jogos, os treinos também. Com certeza, faltou confiança e o principal que para ter essa volta de novo, que foi a minha felicidade. Boa tarde, Renier, tudo bem? André Ribas, GE. Globo. Renier, você surgiu como um dos principais nomes da geração 2002, era visto como sucessor de Vini Júnior, Lucas Paquetá. Você acredita que você pode ainda entregar um futebol do nível que se tinha expectativa naquele momento? Então, eu tenho 23 anos e acho sim, e como eu acabei de falar, é bom ter a felicidade de novo, retomar a confiança, então eu acho que isso é bastante importante, eu vou treinar dia a dia para retomar a confiança, para ajudar o Galo, ajudar meus companheiros, e eu acho que eu posso dar a volta por cima. Renier, Danilo Marra, Rede Minas. Renier, Danilo Marra, Rede Minas. Eu queria que você falasse um pouco para a torcida atleticana das suas características dentro de campo como jogador. Obrigado. Então, minhas características, eu gosto de um jogo combinado, gosto de pisar na área também, e eu falei também que eu aprendi bastante a jogar em várias posições, e isso em várias ligas diferentes também, isso me ajudou bastante também, taticamente na Itália aprendi muito, na Espanha, como é um jogo mais combinado, fui me aperfeiçoando, então, e na Alemanha também, que é um jogo bastante forte, então eu tive que aprender um pouco em cada lugar, e acho que eu me aperfeiçoei, fui melhorando, e espero demonstrar para a massa e para o Galo. Renier, boa tarde, Rômulo Giacomin, da Itatiaia. Queria estender um pouco esse papo sobre sua passagem na Europa, mas especificamente com a amizade com o Diego Costa, que tem uma grande história aqui no Atlético em 2021. Queria saber mais precisamente o que ele conversou com você sobre o Atlético, como é aqui a estrutura, a torcida, como que ele já te preparou para chegar aqui no Atlético? Então, Diego Costa é um grande amigo meu, a gente sempre joga futebol quando eu estou em Madrid, ele também, e foi uma conversa muito tranquila, porque não estava nada certo ainda, a gente não estava encaminhado, e eu cheguei para ele e falei, Diego, apareceu isso, e eu falei também para o meu pai, falei para o Brax, que ele foi bastante importante nisso, porque ele só elogiou, falou bem da massa, falou que a massa é incrível, e então ele foi um cara bastante importante nessa negociação, falou muito bem da cidade também, e falou bem do clube, de todo mundo, das pessoas que estão dentro, então ele foi um cara bastante importante nesse final de negociação. Eita, Pedro Faria, o Tempo Esportes, agora sim, né?
Você falou da sua relação com o Diego Costa e também que o Paulinho, né, te procurou, né, nesse final de negociação também. São dois jogadores que tiveram uma passagem pelo Atlético que foi muito marcada também pela parceria com o Hulk. E o Hulk também, né, teve esse pontinho na negociação aí, vocês chegaram a conversar. Queria que você falasse como é que foi essa conversa com o Hulk antes de você assinar com o Atlético. Também como é que você está projetando sua dupla com o Hulk no ataque do Galo. Não, então, foi até um futevôlei que eu estava com o Diego. O Diego mandou mensagem para o Hulk e aí a gente teve uma conversa rápida também. Ele falou que bem-vindo, que ele e os jogadores iam me receber muito bem. E eu treinei 4 vezes e as 3 vezes que eu treinei 4 vezes estava no time do Hulk, então é muito fácil jogar com ele. É um cara que é um ídolo, experiente, sabe jogar o jogo, então eu acho que vai ser. Ele é muito importante para o time e eu quero ajudar ele, quanto o Scarpa, Rony, todo mundo. Renê, seja muito bem-vindo ao Galo. Voltando bastante no tempo, indo atrás da sua história lá em Brasília, o que a gente ouve quando conversa com gente que te treinou lá, é que você já era muito diferente quando era menino. Citam seu pai, inclusive, que jogou futsal. Eu queria te perguntar quais são suas lembranças como criança num lar que já era de jogador e o que você acha que você carrega daquele menino talentoso lá de trás para até hoje como jogador? A essência, né? Você citou meu pai. Meu pai foi muito importante no começo da minha carreira. Em Brasília foi lá que eu aprendi tudo. Então eu acho que essa essência tá aqui no Brasil. Eu acho que eu vou ter ela novamente. Renê, aqui. Rodrigo Arruda, da Rádio Inconfidência, um prazer. Como você ficou muito tempo fora do Brasil e o calendário daqui do Brasil é muito criticado, você acha que você, como já jogou no Brasil, não vai precisar de tempo para adaptar ao calendário brasileiro, ou por ter ficado muito tempo lá, vai demorar um prazo para você se readaptar ao calendário aqui do Brasil, que, por exemplo, nesse ano, vamos encerrar aí o Campeonato Brasileiro só dia 22 de dezembro? Eu acho que eu tenho que me adaptar da forma que é o calendário, que é a liga. Eu vou dar meu máximo, eu acho que isso com treinamento, com minutos também, eu acho que isso eu vou adaptando da melhor forma. E acho que isso é pouco a pouco, com treino, também o dia a dia também, que é bastante diferente. O dia a dia lá fora é mais tranquilo, então eu acho que eu acho que isso é mais treino, jogos e acho que também muita conversa também com a família, com os jogadores, também pedindo ajuda, porque 5 anos não é 1 ano, 2 anos, então acho que isso é importante. Renê, boa tarde, Gabriel Marques, TV Band. Eu queria que você falasse, 2 perguntinhas rápidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a disputa, né, por uma posição como titular, porque tem muitos jogadores no ataque do Atlético, tem Hulk, tem Scarpa, tem Dudu, tem Biel, tem Júnior Santos, vários jogadores disputando a posição de titular. Como é que você se vê nessa briga? E a outra, explica pra gente por que a numeração, por que o 18? Valeu. Então, acho que vai ser uma disputa bem sadia, porque quando o clube quer ganhar títulos, tem que ter bons jogadores, tem que ter jogadores disputando vaga, querendo vencer, e vai ser uma disputa tranquila, vai ser boa para o clube, para o treinador. E qual foi a outra? O número? Não, eu não sei se vocês sabem, eu gosto bastante do número 19, já estava ocupada, e o 18 estava vago. O 18 é até legal porque o meu irmão que faleceu já tem um tempo, fazia aniversário 18 e é um número bastante especial para a gente. E eu escolhi o 18, já estava livre também, então teve essa conexão e ficou bastante legal. Boa tarde, Renê. Eduardo Statucci, 365 Scores. Como todo mundo falou, você passou por várias ligas europeias. Eu queria saber o que tu traz de cada uma delas, e em específico na italiana tu trabalhou com o Caio Jorge. Eu queria saber se tu teve alguma relação com ele e se já está puxando uma certa rivalidade para agora, principalmente com o clássico na Copa do Brasil. Sobre as ligas eu já falei ali também que cada liga tem
tem a sua forma de jogar, as suas características. Então não tem muito que falar, porque aprendi bastante também nessa liga. E sobre o KJ, é um grande amigo meu, desde a seleção de base a gente vem junto, a gente já fez uma ligação. E sobre a rivalidade, isso é só dentro do campo, fora a gente continua com a nossa amizade, a gente esteve na Itália juntos e ele é uma pessoa bastante próxima, então é um grande amigo meu e a gente vai, isso no campo a gente resolve. Renier, boa tarde, Nath e ESPN. Aproveitando o assunto, eu queria te perguntar sobre chegar já tendo 2 clássicos tão importantes. Como que você prevê esses clássicos? Qual que é a sua expectativa? Então, a gente sabe que Atlético Mineiro e Cruzeiro é um grande clássico do continente, mas eu acho que no momento está muito longe. No momento mais importante agora é o nosso jogo de quinta contra o Godoy e de domingo no Brasileiro, então eu acho que é melhor a gente falar isso mais para frente. Renier, muito boa tarde, Márcio Vitor, Canal Bica Galo. Você falou sobre essa falta de minutagem que teve no futebol europeu e também falou, né, se não dava para ninguém falar que você deu errado no Real Madrid exatamente por essa falta de oportunidades. No ano passado, talvez tenha sido o maior tempo que você teve em campo, com 25 jogos, marcou um gol, contribuiu com 4 assistências. Queria que você analisasse especificamente a sua passagem pelo Granada na temporada passada. Então, a passagem pelo Granada... falando uma coisa que aconteceu antes, a gente estava com uma proposta e não deixaram a gente sair, e eu fui para o Granada, uma grande cidade, grande clube onde tinha grandes pessoas, e eu falei também antes que faltou um pouco de números, porque eu criei jogadas, fiz tabela, fiz bons jogos e acho que faltou um pouco de números e também, como eu falei antes também, algumas opções do treinador que não me usou, mas eu estava lá dia a dia trabalhando, 100% profissional, e todo mundo de lá sabe o quanto eu trabalhei para tentar ajudar o Granada a subir, então eu acho que é mais ou menos isso. Renier, boa tarde. Rodrigo Rocha, da TV Globo. Alguns amigos já falaram, mas eu queria entender um pouco melhor seu sentimento. Você sai do Brasil aos 18 anos, de um dos maiores clubes do país, para talvez o maior clube do mundo, e 5 anos depois está voltando ao Brasil, para outros principais times do país também. A sensação sua, o sentimento, é de um recomeço na carreira, uma oportunidade para mostrar de novo aquilo que você vinha mostrando no início? O que passa na sua cabeça nesse momento por estar de volta ao Brasil? Obrigado. Então, é um recomeço em um grande clube que sempre está brigando por títulos. Nesses últimos 3 anos eu passei com todo respeito, eu passei em equipes que brigam ali por meio de tabela, e o Galo todo ano está brigando por título. Ano passado brigou pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Então eu acho que é um recomeço em uma grande equipe, que aí... O que eu falei também é que aí, aqui, com as pessoas que tem, pelo pouco tempo que eu tive, eles vão me ajudar bastante a ter minha confiança de volta, a não ter essa ansiedade de querer jogar, se for a hora que eu tenho para jogar, voltar a ter minha felicidade, e isso se conquista dia a dia, pouco a pouco, muito tranquilo. Renier, boa tarde. Léo Pedrosa, do portal Camisa 12. Pouco tempo atrás, você elegeu o Atlético, o Galo, entre as 3 equipes mais difíceis de se enfrentar no Brasil. Você elegeu Palmeiras, Galo e São Paulo. E aí, em abril, começa essa negociação. Eu queria saber de você primeiro, qual foi o seu sentimento na hora que você recebe essa proposta do Galo para voltar para o Brasil, e em decorrência dele, você que chegou nos braços da massa, qual a sensação hoje de vestir a camisa do Galo? Pode repetir a pergunta, por favor? Você participou de uma pesquisa, de um quiz, há pouco tempo atrás, ainda na Espanha, pedindo para eleger as 3 equipes mais difíceis de se enfrentar no Brasil.
E na oportunidade você elegeu Atlético, Palmeiras e São Paulo. Queria saber o porquê disso e hoje a emoção de vestir a camisa do Galo, já depois de dar essa resposta. Não, então, quando eu estreiei, quando eu fiz meus primeiros 6 meses no profissional, eu joguei contra o Galo, fiz até um gol lá no Maracanã, espero fazer muitos gols por aqui agora. E foi um time muito difícil de jogar, um time muito bom, com muita qualidade. Então, eu não sei quando foi essa pesquisa, mas então eu falei o Atlético Mineiro porque é um grande equipe, tem um grande clube, grandes profissionais. E a sensação de vestir a camisa do Galo é que é muito motivado. Eu sei que eu vou dar a minha vida como dei a minha vida em todos os outros clubes, com muito profissionalismo. Então, estou muito feliz, muito ansioso para estrear na Arena. Então, espero que seja agora na quinta-feira. Renier, boa tarde, bem-vindo ao Atlético, aqui é o Andrei Megri do Portal No Ataque, Estado de Minas. Quando você chegou, uma coisa que chamou muita atenção da torcida foi esse ensaio que você fez com as camisas antigas do Galo. Também lembrou o momento do ano passado, quando o Lianco chegou e fez a mesma coisa. Queria saber de onde veio a ideia desse ensaio, se teve alguma inspiração do Lianco e como que você pretende criar uma identificação com a torcida, assim como o Lianco também criou. Obrigado. Então, isso foi tudo planejado pelo meu staff, pela minha assessoria. A gente tinha o plano A, tinha o plano B, e no final, como foi tudo uma correria grande, a gente fez o plano C, que foi uma grande ideia. A massa gostou bastante, que era camisa bastante antiga, muito bonita, eu também gostei bastante. E a gente estava planejando outras coisas, mas foi bastante legal. E a recepção também, eu não esperava que estaria muita gente ali. Fiquei bastante feliz, fiquei emocionado, minha família também. Já foi um sentimento diferente ali que eu senti. E então foi bastante legal essa sensação de ser recebido pela massa.